eu gostaria de dar continuidade na nossa série de palavras das qualidades que são imprescindíveis, que são importantes para cada líder ter. Nós já tivemos 15 leis até aqui, e nós estamos na reta final, nos últimos 25%, e hoje eu gostaria de falar sobre responsabilidade. Diga assim comigo: responsabilidade. O Michael Corda, ele disse: o sucesso em qualquer escala é importante. Ótimo, obrigado. O sucesso em qualquer escala importante exige que você aceite responsabilidade. Em última análise, a única qualidade que toda pessoa bem-sucedida possui é a habilidade de assumir responsabilidade. Então, a pessoa responsável, quem é a pessoa responsável? O que é responsabilidade? Então, a definição da palavra responsabilidade no dicionário significa aquela pessoa que tem condição de assumir um compromisso. Então, nós temos aqui um povo muito comprometido com Jesus, porque você tem assumido responsabilidades. E lá em Mateus 25, a Bíblia conta para nós, Jesus conta para nós a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos fala de responsabilidades compartilhadas, um compromisso compartilhado. Então a Bíblia diz lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 14: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A uns deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida saiu de viagem. Então nós temos uma história aqui que retrata muito bem uma divisão de responsabilidades entre servos, Então o Senhor distribui responsabilidades com os seus servos. E qual responsabilidade foi isso? Esse talento era uma moeda, então era uma unidade de monetária. E aquele senhor, ele distribui esse valor a cada um. E o texto diz que a cada um de acordo com a sua capacidade. Então Deus confia a mim e a você responsabilidade, essa capacidade de você ter compromisso, de assumir compromisso. Deus te dá responsabilidade de acordo com a sua capacidade, ou seja, Deus não colocará sobre você um peso, uma circunstância, uma responsabilidade que você talvez não possa suportar. Então, se Deus confiou a você, se o Espírito Santo confiou a você essa missão, é porque o Espírito Santo vê capacidade no seu coração de desenvolver esse chamado, essa tarefa, essa responsabilidade, esse compromisso, porque Ele não entrega para ninguém algo que seja tão penoso, tão pesado. E quando esses homens, eles recebem esses talentos, nós percebemos aqui 2 tipos de atitude. Olha só o que o texto diz, versículo 16 e 18. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, os 2 grupos aqui, os que agem com responsabilidade e os que agem de forma irresponsável. O interessante aqui da justificativa, quando a Bíblia, tem uma frase que diz que toda justificativa é da alma. Então, a justificativa do segundo grupo, querendo justificar o porquê da sua negligência, o grupo ali do que recebeu, mas não, deu continuidade, não multiplicou. Qual foi a justificativa usada pelo irresponsável? Mateus 25, 24, versículo 24. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Olha aí, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja onde está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Então, quando esse homem ele diz: eu sabia que o Senhor era um homem severo. E quando nós comparamos a fala desse segundo grupo com a fala do primeiro grupo, dos que foram responsáveis, dos que fizeram multiplicar, você vê uma coisa que não é condizente.
Por que os outros fizeram prosperar? Por que os outros fizeram acrescentar? Porque, de fato, esse segundo grupo não conhecia o Senhor de fato, não existia, porque o outro grupo, se também desconhecesse como era o Senhor, todo mundo teria ficado embaralhado e ninguém teria feito o que deveria ser feito. Mas esse segundo grupo aqui, desse homem que apresentou essa justificativa, né? Então ele, para justificar o seu fracasso, ele argumenta acerca das suas dificuldades, né? Então ele teve medo, ou seja, ele desconhecia o verdadeiro caráter do seu Senhor. Então, para justificar o seu fracasso, ele argumenta acerca das suas dificuldades. Então, aquele servo, ele tinha um problema com o fator responsabilidade. Então, a pessoa que diz assim, o líder que diz assim, com certeza você já ouviu isso na sua liderança: eu não tirei tempo a sós com Deus porque eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Quem aqui já ouviu isso? Essa justificativa esparrafada, como diz, né? Quem não tem tempo, né? Num tempo de 24 horas, né? Nós precisamos programar tempo, né? A vida de todo mundo é realmente muito corrida. Outra pessoa que diz: ninguém quer liderar, ninguém na minha célula quer liderar. Então já estou trazendo uma palavra de incredulidade, né? Então uma justificativa. Outro argumento, né, de uma pessoa, né, que tem problema com o fator responsabilidade. Então aquele discípulo não quer nada com Jesus, aquele discípulo não quer nada com Jesus. Então, queridos, nós precisamos na nossa liderança chamar a responsabilidade para nós, de algumas, lógico, outra pessoa é outra pessoa, mas será que eu fiz tudo? Será que eu estou sendo assim, tentando ao máximo ser 100% na minha responsabilidade, naquilo que Deus me confiou? Então se diz por aí, né, que essas justificativas são chamadas de historinhas. Então nós começamos a contar tantas historinhas para justificar muitas vezes a nossa falta de empenho e de responsabilidade. Então o que nós podemos fazer para resolver essa questão da responsabilidade? Porque líderes, bons líderes, eles enfrentam tudo, eles fazem o que é melhor, e essas provas que muitas vezes nós enfrentamos, né, de tipo, às vezes alguém resistindo, ou eu não tenho um líder ainda, ou coisas mesmo que a gente justifica, né, para dizer que por que a gente não está fazendo, são provas que o Senhor ele está nos dando para nós passarmos por elas e sermos aprovados. Então um bom líder, ele enfrenta, o bom líder ele vai dar o seu melhor, ele fala: Senhor, eu quero dar o meu melhor. Então as características aqui, eu tenho 4 características para você, de pessoas que assumem responsabilidade. Então primeira característica de pessoas que assumem responsabilidade: líderes responsáveis. Número 1, líderes responsáveis executam a tarefa com empenho. Vamos dizer essa primeira característica aqui dos líderes responsáveis, vamos lá? Líderes executam a tarefa com empenho. Mateus 25,16, o que o primeiro grupo fez? O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Olha a atitude desse primeiro grupo. O que ele fez, né, para ser multiplicado? Qual foi o segredo do sucesso dele aqui? Ele fez a tarefa com empenho. Olha a primeira coisa aqui, ele sai imediatamente. Diga assim comigo: imediatamente. Mais uma vez, imediatamente. Então nós temos aqui um líder que não procrastina. Já ouviram falar essa palavra? Procrastinação, esse palavrão. O que é a procrastinação? Eu sei o que tem que ser feito, minha mulher está me pedindo para trocar o sifão da cozinha, mas está lá pingando água, a luz está lá queimada já tem 1 ano, e alguém falou glória a Deus. Muito comum isso acontecer, mas a gente fica lá procrastinando, enrolando. Então na nossa liderança a gente recebe um desafio. Então o líder que é imediato, ele não fica enrolando, né? Ele pensa, né, qual a estratégia nós vamos usar, qual o processo nós vamos usar, e eu vou ter paz só quando eu concluir aquela missão, né? Assim, quando eu concluir essa missão. Então pessoas realmente que são responsáveis são esses, né, que se empenham. Então, por exemplo, né, nós recebemos um comando aqui no início do ciclo da consolidação, e a minha pergunta para você, querido líder, que estava aqui há 2 semanas atrás, que já sentou com o seu supervisor de setor, de área, né,
Qual é o comando que nós recebemos? E a pergunta que eu tenho para você: sua célula já sabe do alvo da consolidação agora? Você já fixou lá no grupo do teu grupo do WhatsApp, né? Sabe que você pode fixar as mensagens importantes. Qual é o nosso alvo? 2 pessoas para o encontro com Deus, 2 pessoas preparadas para o batismo, um líder preparado para assumir a multiplicação. Porque o líder que é um bom líder, ele compartilha as responsabilidades, ele não fica carregando para ele só aquele peso, não é só eu que tenho essa, é para a igreja. Então, será que a sua célula, você já foi imediato nisso? Então, já fiz um quadro lá, já coloquei o alvo, já coloquei no grupo, já estamos orando intencionalmente. Então, fazer as coisas imediato. Eu recebi um comando, né? Então, o líder que resolve essas coisas imediato, ele é rápido. Não somente isso, ele recebe a missão e ele me dá um feedback de volta. Então assim, gente, deixa eu falar, é muito chato isso assim, sabe, da gente ficar, vou abrir meu coração com você, do líder da gente ficar pesquisando, perguntando se você já ligou para a pessoa do papelzinho, sabe o papelzinho que o pessoal da consolidação manda para a gente, do balcão, né, de informação, ali é uma vida. Aí você já ligou para aquela pessoa, né, ela já foi na célula, né, sabe, já tem um líder sendo preparado. Gente, recebi o comando, já dou o feedback, nós estamos no processo, já aquela pessoa já está sendo discipulada, sabe, essa coisa é muito chata da gente ficar cobrando demais. Amém ou não amém? Mas se eu for um líder rápido, imediato, se eu der respostas rápidas, né, então você vai crescer em liderança, e você vai multiplicar isso também na vida dos seus discípulos. Então a gente, né, dá um comando, uma missão. Não, aquele líder falou: olha pastor, já comprei essa missão, ela é minha também, nós estamos orando, já estamos jejuando, né, eu já tenho as pessoas que vão para o encontro, nós já estamos, aí aquela coisa, vocês viram hoje no Paz News, que é R$200 o encontro, já liberamos hoje a inscrição, 2 meses antes do evento. Então eu já tenho essas pessoas, R$200, talvez a pessoa não pode, vamos começar a vender lanche, vamos começar a fazer uma campanha de arrecadação na célula, porque tem gente que deixa para a última hora, aí depois, e gente, o ano passado nós tivemos 85 vagas, que se encerraram uma semana antes, aí depois fica chorando, não tem vaga, não sei o que, não tem dinheiro. Então já recebi o comando, imediato, já vamos começar a trabalhar, já vamos mobilizar. Fulano, você pode cuidar dessa parte, levantar recursos, né? Ciclano, você já pode, para o batismo, já pode cuidar dessa pessoa aqui, discipulado inicial para essa pessoa, porque nosso batismo segue o trilho do batismo, a pessoa já é um membro da igreja, a pessoa já fez o processo, né? Daqui a pouco vou entrar mais um pouquinho nisso, processo, a pessoa já fez uma nova criatura, enfim, né? Para aquela pessoa fazer consciente. Então, você tem sido rápido nisso, em resolver, em repassar, dando esse feedback. O resultado ou não será fruto de uma dedicação responsável. Nós precisamos também, sucesso é resultado, precisamos ter os resultados também, são importantes. Então vou repetir para você, o resultado ou não será fruto de uma dedicação responsável. Então, né, um outro detalhe aqui, né, que aquele servo fez, ele aplicou os recursos. Então ele recebeu, foi rápido e ele aplica aquele recurso, ou seja, ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento. Poxa, eu já sei o processo, eu já sei. Então o processo fala, né, os trilhos, eu já tenho o processo, então eu não sei para onde vai, para onde enviar aquela pessoa, não, já tem um processo. Então esse homem, ele sabia, ele aplicou aquele recurso e teve êxito na sua tarefa. Então de repente, né, se eu não sei quais são, né, o que fazer, eu preciso encontrar as ferramentas, eu preciso me informar com o meu discipulador, com o meu supervisor, qual é o processo, eu preciso me equipar melhor. Então assim, nós temos esse combinado, né, a pessoa assume a liderança no trilho, você já fez os cursos, né, você está crescendo, se capacitando, ouvindo, por exemplo, eu tenho o hábito de ouço muitos TADEs de São Paulo, ouço muitos TATEs da nossa igreja mãe de Santarém,
Então eu fico ali, me encharcando, ouvindo a experiência de outras pessoas, né? Estou me encharcando de mensagens, ou seja, me especializando, lendo livros, né? Ou seja, naquela área que eu quero crescer, eu procuro ser perito naquilo, porque esse primeiro grupo foi assertivo, porque ele colocou em prática, ele sabia o que fazer, né? Então ele colocou em prática. Então faça o que for possível para melhorar nessa área, né? Para melhorar. Então não sei o que fazer. Então, olha só, tem uma história que diz que foi feito um estudo com milionários, e que esse estudo diz assim, o que eles fizeram por esforço próprio, e eles descobriram por que esses homens se tornaram milionários, e a conclusão foi, eles trabalharam muito duro. Então eles perguntaram para o milionário por que ele trabalhava 12 a 14 horas por dia. Então na nossa lei, por exemplo, é 8 horas, né? Na nossa jornada de trabalho da CLT. Mas esses milionários, eles falaram o seguinte: eu levei 15 anos trabalhando em uma grande empresa para perceber que em nossa sociedade você trabalha 8 horas por dia para sobreviver. E se você trabalha por apenas 8 horas por dia, tudo o que você consegue é sobreviver. E esses milionários disseram que excede as 8 horas é um investimento para o futuro. Então ninguém ele pode alcançar o potencial máximo fazendo o mínimo. Então o cara se esforçou, trabalhou, foi atrás, fez curso, cresceu, rompeu, ficou conectado com o discipulador, ouviu, foi muita conferência, muita mensagem. O que esse cara fez? Porque ele tinha conhecimento técnico, inclusive, do que fazer, ele multiplicou aquilo que lhe foi confiado, né? Então, não é só, querer, né? A pessoa também tem que se especializar, tem que crescer. Então fala assim comigo: crescimento. Então, primeiro ponto aqui, líderes responsáveis executam a tarefa com muito empenho. Segundo lugar, líderes responsáveis estão dispostos a ir além. Então diga comigo: líderes responsáveis estão dispostos a ir além. Então aqui o texto de Lucas 17, do 7 ao 10, a Bíblia fala: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, ele dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então a tarefa de todo servo é obedecer ao seu Senhor. Então, se Jesus é o nosso Senhor, incumbe a nós, né, obedecermos e sermos responsáveis com a missão a nós confiada. E esse texto então diz, concluindo assim, fazendo aqui uma análise desse texto, que o servo útil, né, é aquele que faz mais do que foi mandado fazer. Porque diz aqui, né, o servo inútil, foi mandado só o que foi, não foi, fiz ali, a Bíblia de Jesus diz, servo inútil. Mas quando eu falo, né, quando eu faço um pouquinho a mais, diga assim comigo: vou fazer um pouquinho a mais. Então nós nunca podemos ter a mentalidade assim: esse trabalho não é meu, esse trabalho de visitar é do pastor, né, esse trabalho de tirar um lixinho do chão é do seu Orivaldo. Não, queridos, nós temos que ter a mentalidade: vou dar um pouquinho mais, vou me esforçar um pouquinho mais. Então pessoas que são responsáveis, elas estão dispostas a fazer o que for preciso pelo reino de Deus. Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer, de acordo com a minha capacidade, né, de acordo com o que eu posso. Então se você, querido, pode fazer um pouquinho a mais, e como você faz um pouquinho a mais? Estando atento às necessidades das pessoas. Então aquela pessoa de repente está passando uma necessidade financeira, aquela pessoa está passando um tempo de enfermidade, o que a gente pode fazer por aquela pessoa? Então diga assim, vira para a pessoa do seu lado e diz assim: o que eu posso fazer por você? E nós jamais vamos poder ter a mentalidade de Caim. Qual que é a mentalidade de Caim? Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E é isso que eu pergunto para você, meu irmão: onde está o seu discípulo? Onde está a sua ovelha? Onde estão as pessoas confiadas debaixo do seu guarda-chuva? Então Deus perguntou para Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu, e eu penso que ele respondeu assim: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Não sei não quero nem saber.
nós não podemos ser esse tipo de líder grosso. Eu quero lá saber desse irmão, ele só fica postando na rede social que ele está caindo em pecado. Nós não podemos ser esse líder grosso, que não se importa realmente com as pessoas. Então, faça um pouquinho a mais, veja as necessidades, ande um pouquinho a mais com aquela pessoa, se importe mais com ela, vá além com as pessoas, amém ou não amém? Então, o líder responsável é esse líder que está disposto a ir além. Terceiro lugar, líderes responsáveis são excelentes. Quem aqui tem um padrão de excelência, dá um glória a Deus. Nesse texto, diz, depois de muito tempo, Mateus 25:19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou as contas com ele, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Queridos, a excelência com que você aplica no trabalho que Jesus confiou a você, vai ser reconhecida no céu, vai ser reconhecida pelo nosso Senhor. Eles ouviram, servo bom e fiel. E é tão interessante que a excelência, ela não é medida pela quantidade, e sim pela atitude do coração. Por quê? Porque dos grupos dos responsáveis, o que multiplicou 5, o que multiplicou os 2, ouviram de Deus a mesma afirmação, a mesma recompensa, servo bom e servo fiel. Amém ou não amém? Então é tão lindo ver isso, é a atitude do coração. E o segundo servo ouviu do Senhor, a avaliação do Senhor, a negligência daquele servo, por ser irresponsável, aquele servo ouviu, e lancem fora esse servo inútil. Misericórdia. Como nós ouvimos muita Jane aqui, misericórdia. Diga assim comigo, misericórdia. Misericórdia. Então assim, a excelência é esse agente que vai nos motivar. Então as pessoas que desejam a excelência, eles vão trabalhar duro para alcançar, porque eles são responsáveis, e eles vão ter um sentimento de contentamento, quando eles veem as coisas excelentes. Então não se canse, então sua célula pontual, começando no horário, não se canse quando a palavra ela é compartilhada e não repregada, não se canse quando você vê toda a célula trabalhando, líderes levantados, sabe, sempre há um nível maior, então não se canse de trabalhar, de se empenhar, realmente de trabalhar para ser excelente. Então da célula estar pastoreando pessoas, da célula das comunhões estarem acontecendo, células excelentes, isso fala disso. Então, se por exemplo, eu estou falhando em algum ponto, eu preciso admitir. Então o supervisor vai fazer com você aquele feedback, poxa, realmente eu preciso crescer nessa área. Então, se eu preciso crescer nessa área, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só no, eu preciso crescer nessa área? Não, eu vou procurar ajuda, me ajuda aí meu discipulador, o que fazer, qual livro a gente vai ler, qual mensagem eu vou ouvir, quero ir com você, quero aprender com você, e aí nós vamos fazer mudanças também, mudanças são necessárias, diga assim comigo, mudanças são necessárias, se você quer realmente atingir níveis maiores de excelência. Em quarto e último lugar, líderes responsáveis concluem. Então diga assim comigo, começo, meio e fim. Tudo na vida fala disso, começo, meio e fim. Então a qualidade mais importante de uma pessoa responsável é essa capacidade de concluir. Então uma tarefa lhe foi repassada, você vai trabalhar até concluir aquela tarefa, e de forma excelente. O Richard Evans, ele afirmou, é inestimável encontrar uma pessoa que assume responsabilidade, que conclui e observa diligentemente os detalhes finais, saber quando alguém aceitou uma tarefa, ela será eficiente e conscientemente concluída. Quero terminar contando para você uma história. Estava acontecendo uma guerra, e um amigo, no campo ali de batalha, no regimento ali, ele deu falta de um amigo dele, e ele pediu permissão, para o seu supervisor, para buscar o seu amigo, porque ele não sabia, não voltou, aconteceu alguma coisa.
E o maioral ali, o supervisor falou assim: olha, permissão negada, você não tem permissão para voltar. Eu não quero que você vai arriscar a sua vida por um homem que provavelmente está morto. E aquele soldado, ele desobedeceu aquela direção, ele saiu, e horas mais tarde ele voltou trazendo o cadáver. Aí imagina o oficial, que ficou furioso: tá vendo? Está morto, desobedeceu, está morto. E porque você saiu, eu perdi mais 2 aqui, porque ou tiveram que assumir o seu posto. Valeu a pena, soldado, você ter feito isso? Valeu a pena? Calma. Ele falou assim: calma. Quando eu cheguei lá, o meu amigo ainda estava vivo. E quando eu cheguei lá, o meu amigo disse: eu sabia que você viria, eu sabia que você voltaria. Isso se chama responsabilidade. Então tinha uma aliança. Então a gente não pode abandonar as pessoas no meio do caminho. Então volte, vá atrás, insista, persevere. Isso é responsabilidade. Deus te entregou não uma tarefa, não um livro, uma coisa para cuidar, mas pessoas. E nós devemos ser muito intencionais e sempre: Senhor, me dá. Eu tomo posse desse amor que já tem dentro de mim pelas pessoas. Então você não tem uma tarefa, um papel, uma coisa, você cuida de pessoas. Mesmo se eu estiver fazendo alguma escala, alguma coisa assim, eu sempre devo pensar isso: estou cuidando de pessoas, amém? Então vamos resumir aqui o papel dos líderes responsáveis. Eles executam a tarefa com empenho, eles estão dispostos a ir além, eles são excelentes e eles concluem. Amém ou não amém?